Hoje o consumidor está mais empoderado, reclama mais por vários canais de ouvidoria que nós temos por aí. Mas será que os prestadores de serviço estão preparados para responder a essa demanda? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o CEO da High Platform e participante da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, Marcelo Pugliese. Marcelo, tudo bem com você? Prazer em falar contigo aqui na Jovem Pan. O prazer é todo meu e muito contente de poder compartilhar um pouquinho desse assunto que é bastante interessante e impacta diretamente na vida de todos nós, porque todos somos consumidores. O consumidor vem num processo de empoderamento já há muito tempo. Acho que a tecnologia ela acelerou isso, ela sedimentou esse processo de empoderamento. Então a gente foi vendo isso com o movimento das redes sociais, a gente foi vendo isso com a adoção dos smartphones, onde o consumidor passou a ditar a relação e não mais a empresa. E aí, falando se a empresa está preparada ou não, eu vejo que o movimento é de se preparar, de aprimoramento do lado das empresas, mas não é mais uma escolha delas, né? Elas têm que estar preparadas, porque o consumidor hoje ele tem muita facilidade, não só para acessar a empresa ou para reclamar, mas ele tem muita facilidade de trocar de um produto para o outro ou de um serviço para o outro. A gente repara que os produtos e serviços hoje eles são muito parecidos, eles são commodities, entre aspas, né? Então, você tem provedores de serviço financeiro, você tem provedores de serviços de televisão a cabo. Os serviços são muito parecidos, mas o que faz a diferença é a experiência que é dada para o consumidor. Então, é um diferencial competitivo que as empresas estão cada vez mais procurando fazer uso para poder ter sucesso em seus mercados. Então hoje, Marcelo, a gente está participando, a gente vê uma transformação na qualidade do atendimento? Bastante, bastante. A gente tem casos muito positivos no Brasil. O Brasil ele tem essa cultura de atendimento e de relacionamento muito forte. É um dos principais mercados de atendimento em números, é o mercado brasileiro, em quantidade. Né? E a gente tem um setor privado muito forte, um setor público também que está despertando para a questão da experiência do consumidor também. É só você pegar, por exemplo, o caso dos serviços aqui em São Paulo, onde você vê melhoras gradativas, eu acho num sentido muito positivo. Né? Ainda falta muita coisa, mas tem melhorado. O cenário é muito diferente do que era 10, 15 anos atrás. Então, acho que assim, a nossa visão ela é muito positiva. Independente de regulamentações, porque existem regulamentações, alguns setores são regulados, na questão de atendimento, de relacionamento, mas independente disso, a gente vê a tendência de aprimoramento. E tudo isso, nos últimos anos, principalmente baseado na questão da transformação digital. Então, a transformação digital tem sido, talvez, o grande movimento de mudança e de melhoria na relação cliente-empresa. E quais as ferramentas que são usadas nesse processo, Marcelo, que a gente pode destacar? Olha, eu já mencionei as redes sociais, eu Sim. continuo acreditando fortemente que, independente da rede social, continuarão sendo grandes arenas de relacionamento cliente-empresa. A gente tem um capítulo muito interessante sendo vivenciado agora, que é o capítulo da inteligência artificial, que está fazendo uma grande diferença para empresas e consumidores, onde você não precisa mais interagir com o ser humano, você não tem mais filas de espera, você tem as respostas em tempo real através dos seus dispositivos digitais, do seu celular, do seu notebook, do seu computador, que tem feito muita diferença nas empresas, desafogando as centrais de atendimento que estão muito ocupadas, gerando economia, gerando produtividade, mas tem feito muita diferença na vida do consumidor, deixando ele mais satisfeito, deixando ele com os seus casos resolvidos em um tempo mais rápido e talvez com um nível de satisfação maior até do que com o ser humano. E a gente tem provavelmente os capítulos que virão pela frente. Então eu continuo apostando muito em inteligência artificial, e eu acho que a gente tem um dispositivo que é o WhatsApp, é um aplicativo que já tem dado seus primeiros passos para se tornar uma ferramenta corporativa, levando os mesmos benefícios que trouxe para a vida de todos nós que usamos a aplicação para nos comunicar com parentes, amigos, cônjuges, vai trazer isso para a relação cliente-empresa. Então, eu aposto num futuro desafiador para o lado da empresa, mas muito positivo para o lado do consumidor. E em relação à inteligência artificial, como é que ela tem ajudado a aprimorar esse contato entre empresas e consumidores?
De diversas formas, mas principalmente substituindo aquele trabalho repetitivo que o ser humano fazia. Então, hoje a gente eu trabalho com algumas empresas, algumas centenas de empresas que usam a inteligência artificial para tratar casos corriqueiros de atendimento, de reclamação, de dúvida, oferecendo para os seus consumidores um atendimento imediato e um atendimento bastante efetivo. Isso gera um aumento de satisfação muito grande no consumidor. Para você ter uma ideia, as pesquisas apontam que 85% dos consumidores preferem hoje um mecanismo de autoatendimento de inteligência artificial do que um atendimento humano. E os nossos clientes, os clientes que a gente vem trabalhando, eles têm um nível de satisfação de 20% a 40% maiores no canal de autosserviço comparado com o canal humano. Isso é muito bom então, mesmo. É bastante expressivo. Então, a inteligência artificial ela acaba substituindo o trabalho que o ser humano fazia, com um nível de interação, de informação, e até mesmo estabelecendo diálogos muito mais similares a um diálogo humano do que simplesmente uma interação robotizada. O que gera uma experiência positiva. Isso é muito bom mesmo e realmente traz toda a diferença nas relações de consumo, né? Porque hoje o que a gente vê, inclusive nós recebemos aqui na Jovem Pan muitas reclamações, né, de ouvintes que têm na hora da venda tudo é uma maravilha, mas na hora de ter o pós-venda, na hora de ter um retorno do seu do negócio que é efetivado, enfim, não consegue ter da maneira como gostaria, né? A gente viu a cultura, entre aspas, a cultura da venda muito forte, ela é muito forte, né? E por mais que a gente tenha a certeza, quando faz conta, de que custa muito mais caro você captar novos clientes do que manter os clientes que você já tem, ainda assim, o cacuete, a prática mais forte é de você captar novos clientes. Mas as nossas experiências e os números que a gente tem trabalhado nos últimos anos no mercado brasileiro mostram uma mudança de cultura significativa. Primeiro que a gente viu foi o movimento das grandes empresas em criar uma diretoria específica que cuida da satisfação do cliente, que cuida da experiência do cliente. Então, aí você já vê uma demonstração clara que estrategicamente é importante para a empresa ela manter os clientes que existem na base. O cenário econômico não ajudou. Então, a retração da economia fez também com que as empresas passassem a se preocupar muito mais com os clientes que já têm em casa do que em ficar captando novos. E isso vem mudando o paradigma e equilibrando muito mais a questão do pós-venda com a questão da venda. Então, eu acredito francamente, que o grande diferencial competitivo das empresas está na experiência, que depende muito do pós-venda, muito mais do que simplesmente vender. Muito bem, conversamos aqui com Marcelo Pugliese, CEO da High Platform e participante da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, falando sobre essas relações de consumo e ainda, sobretudo, no Dia Internacional do Consumidor. Marcelo, obrigado, pela disponibilidade em falar conosco aqui na Jovem Pan.